Olá pessoal, beleza? Eu sei que o intuito inicial desse canal é para produzir vídeos sobre jogos e todo o universo game. Mas como cidadão negro, pobre, estudante de universidade pública, eu acho que eu simplesmente não posso ignorar ou me calar diante as últimas medidas adotadas sobre educação no Brasil pelo atual governo. Recentemente parece que vem correndo uma espécie de cascata de eventos contra a educação especial às universidades públicas. Por que eu tô falando isso? Para começar, foram tantos acontecimentos em tão pouco tempo que eu mal consigo digerir cada ideia, cada informação uma por uma, de tanto que está sendo explosiva esse tipo de acontecimento no governo. Para começar, a nomeação incoerente, até então ex-ministro Ricardo Vélez, que foi simplesmente um desastre. Alguém sem experiência na gestão educacional e sem noção dos problemas enfrentados pela educação brasileira. Definitivamente não estava apto a ocupar o cargo. Isso é mais que fato. Mas também o que esperar de alguém indicado ou agregado ao pensamento de Olavo de Carvalho, que se auto-intitula filósofo, sem nunca ter passado por um centro acadêmico, sem jamais ter estudado o conceito de filosofia, não tem nenhum tipo de valor ou agregação no meio filosófico. Talvez esteja um ou dois artigos de refutação que tem alguma coerência, mas no final de tudo são só insultos, agressões, palavras de baixo escalão ou desmerecimento a outras pessoas para conseguir causar polêmicas. Bom, e como se não bastasse, o ex-ministro Ricardo Vélez, depois de ter saído da sua gestão no Ministério da Educação e Cultura, outro então sucessor ao cargo, o Abraham Weintraub, que também é alicerce do pensamento olavista, para surpresas de alguns talvez, suas medidas foram ainda mais polêmicas. Por quê? Primeiro, o Bolsonaro vai lá e anuncia a descentralização da filosofia e sociologia, alegando que o foco em investimento a profissões que dão retorno para o país, como medicina veterinária, medicina e engenharia. E eu ainda tenho um alicerce, uma questão a discutir. Eu conheço muitos amigos engenheiros que estão desempregados porque simplesmente um país onde o desenvolvimento está sendo tão fraco, como é o caso do Brasil, que deveria estar em foco principalmente em discutir a relação da reforma da Previdência para conseguir gerar uma economia sólida para o país, simplesmente está focando em polêmicas e o desenvolvimento do país parece que está em atraso. E com isso, a engenharia é uma das profissões que mais sofrem, porque com ela está ligado diretamente ao desenvolvimento estrutural e científico do país. Então falar que não adianta você realocar investimentos para engenharia se você não fornece aos engenheiros atuais, aos profissionais que tem no mercado, que aliás são muitos profissionais que estão no mercado, principalmente desempregados, sem emprego. O mais preocupante sobre isso é a desvalorização e a falta de noção da importância dessas disciplinas. Só para uma medida de comparação, grandes ditadores interromperam o estudo das ciências humanas quando chegaram ao poder. Um exemplo clássico disso é um ex-presidente e ditador do Chile, extremamente elogiado pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro na sua visita ao Chile. E o que ele fez? Ele elogiou um cara que, quando chegou no poder, a mesma coisa, mexeu no estudo das ciências humanas. Pinochet foi um grande exterminador de pessoas. Pinochet foi um ditador totalmente cruel. E é esse tipo de pessoa que o nosso presidente está apoiando. E eu não estou aqui para fazer comparação dizendo que o Bolsonaro é ditador ou que o Bolsonaro tomou medidas de ditadores ou que ele está cometendo massacre na população. Não é isso. Mas assim como o apoio à violência, a incitação à violência que ele fazia antigamente, quando era deputado, hoje ele simplesmente apoiar um cara que tomava essas medidas e como um processo de governo falar algo tão polêmico e tão significativo como o corte das ciências humanas, de filosofia e sociologia, é de extrema arrogância e preocupante para a história. Primeiro, essas áreas são altamente importantes para a formação do senso crítico e a formação do indivíduo. O que o presidente faz é supor que todas essas áreas elas são marxistas e doutrinadoras, o que é verdadeira mentira. Primeiro porque não se doutrinam adultos que possuem senso crítico. Além disso, estudantes de humanas, a gente tem marxistas, a gente tem conservadores, nós temos capitalistas, nós temos liberais. O estudo de humanas favorece a discussão para a melhora da sociedade.
de todas as profissões citadas pelo próprio presidente, o que seria da área da saúde sem as ciências humanas, esclarecendo um raciocínio social, humanizando o atendimento e assistência a pacientes, o racismo, debates como a misoginia, os direitos trabalhistas, só existe porque estão nos âmbitos de discussão na sociedade. Pelo senso crítico humano, é necessário compreender essas áreas para que alicerce um pensamento plural sobre os conceitos, onde a discussão ela é uma espécie de pilar para a sociedade mais justa e melhor. E isso não tem nada a ver com opinião política, é bom deixar isso claro. É necessário conhecer o pensamento de Karl Marx, é verdade, mas também é necessário conhecer o pensamento de Adam Smith. Tá? O livro de Marx é baseado o principal livro de Marx, o Capital, ele é baseado nas ideias de Adam Smith. Tá? O que seria do livro O Capital sem o pensamento de Adam Smith? O Marx, por exemplo, para quem é capitalista, é necessário ler o Marx também, porque um dos principais livros que critica o capitalismo é um contraponto, é uma pluralidade de ideias. John Locke, sobre o que seria sobre os direitos naturais, sem John Locke, ou compreender a ideia de governo com Montesquieu, por exemplo. Então, depois desse acontecimento, o atual ministro Abraham Weintraub, e eu digo o nome dele de várias e várias vezes, porque simplesmente daqui a pouco é capaz dele não estar mais no poder, porque está tão inconstante esse tipo de governo, está tão inconstante essa administração, que chega a ser uma calamidade pública. Depois dessa medida, depois dessa polêmica do Bolsonaro ter falado sobre as ciências humanas, novamente veio o ministro Abraham Weintraub e gerou já um certo problema pior ainda, que foi o corte para as 3 universidades públicas, a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, a Universidade de Brasília, a UNB, e a Universidade Federal da Bahia. E qual foi a sua justificativa? Aí que mora o problema. Qual foi a justificativa dele? Senhoras e senhores, ele falou que as universidades cometem balbúrdia. E só para você saber, balbúrdia significa uma desordem barulhenta, uma vozeria, uma algazarra, um tumulto. Aí você me fala, tá, Lucas, mas qual o problema disso? Tipo, eu vejo alguns casos semelhantes nas redes sociais. Primeiro, que isso de forma nenhuma representa a universidade. E o que a gente pode observar também é claramente uma vontade de desvalorizar e sujar a imagem da universidade pública brasileira. E alegar que o pensamento é muito voltado à esquerda e de fato isso deve se mudar, é claro, eu concordo com isso, eu acho que deve haver uma pluralidade de pensamento, mas que para que possa haver um espaço para diferentes discussões, que já ocorre nas universidades, por sinal, é necessário um incentivo para trazer essas ideias diferentes. Agora, o que foi feito é o Estado utilizar o seu poder público para praticamente punir de quem pensa diferente. E a medida de punir essas 3 universidades com esse tipo de argumento não é só errado, mas é criminoso. Veja bem, isso fere o conceito de isonomia previsto na Constituição Federal. Ao observar esse erro, o ministro jogou uma espécie de pano, sabe? E percebendo que cometeu esse erro, ele simplesmente falou, não, peraí. Agora todas as universidades vai haver um contingenciamento de verba para tentar ali passar um pano pro crime que ele havia cometido. Porque aquela fala foi criminosa, foi antidemocrática e sim, foi inconstitucional. Foi um erro que não deveria ser ignorado ou simplesmente, que, como muitas pessoas fazem, passar pano. Mas nos governos anteriores, de fato, nos governos anteriores, houve corte. Mas o corte sempre foi descritivo. Agora não foi um corte criminoso como foi esse caso. Tá? Cortar a verba das universidades, embora totalmente errado, eu vou discutir isso, não é crime. Mas sim, cortar especificamente 3 universidades justificando balbúrdia por uma ideia de pensamento diferente, isso é crime. Isso fere a isonomia da Constituição Federal. E também é importante o seguinte, mas com tudo isso acontecendo, é necessário entender que o investimento ela não é única para a formação do aluno, o que parece que o ministro não compreende, como professor universitário eu deveria compreender. É importante o investimento para o aluno, mas aquele investimento na universidade não serve unicamente para isso. Serve também para, por exemplo, utilização para a formação de políticas públicas, desenvolvimento nas áreas de saúde, pesquisa em vacinas, por exemplo, pesquisa em melhoramento de segurança pública, avanço na forma de compreensão histórica social pelas ciências humanas, por exemplo. Algumas universidades têm formações de startup, e as universidades
já trabalham com um valor extremamente pequeno. Agora esse corte, algumas universidades podem parar de funcionar logo agora no mês subsequente, o mês de junho, o que é preocupante. Quando a gente pega num conceito de mundo, a gente pega países como os Estados Unidos, pós a terceira revolução industrial, por exemplo, com a criação dos seus tecnopolos ali no Vale do Silício, e depois até se expandindo para outros âmbitos de tecnologia, mas ainda até hoje o maior centro é o Vale do Silício. A gente tem que pensar que as universidades, elas representam mais de 90% da quantidade de pesquisas. E quando a gente fala mais de 90%, são de inteiramente públicas, instituições públicas. E para um presidente que quer tanto entrar na OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem que aumentar o investimento em pesquisa para trazer mais aprimoramento tecnológico para o país. O que mais ocorre no país recentemente é uma imigração de fuga de cérebros. Ocorre que são profissionais totalmente bem qualificados, com doutorado, pós-doutorado, que não conseguem ter suas pesquisas financiadas, que não conseguem ter suas pesquisas pagas aqui no Brasil e acabam indo transmitindo essa tecnologia, esse conhecimento para outros países. Coisa que o Brasil está perdendo e parece que vai perder mais ainda agora, com mais corte. Além disso, o papel das universidades na região local é de extrema importância. Os hospitais universitários, as pesquisas que eles trazem para a região e para o país como um todo, é de uma importância gigantesca. Tá, e como se não bastasse, parece que esse regresso nas universidades, elas não estão apenas no âmbito federal, no âmbito federativo, mas também estão se alastrando para os estados. Parece que os estados estão se sentindo na intenção de copiar esse tipo de medidas para as regiões locais. Um caso disso é aqui no estado onde eu moro, no estado do Rio de Janeiro, onde atualmente a Câmara do Rio de Janeiro passa por uma aprovação da lei que visa encerrar e proibir as cotas nas instituições de ensino estadual. Ou seja, universidades, faculdades, e o autor desse projeto de lei é o Rodrigo Amorim. E a justificativa que ele dá, eu vou ler aqui para vocês só um momento, abre aspas, que as cotas raciais sempre dividem negativamente as sociedades, onde são implantadas, gerando ódio racial e ressentimento das pessoas que não entram na universidade, apesar de terem obtido nota maior ou igual à obtida pelos cotistas. Nas provas de vestibular, as cotas definidas pela cor da pele do indivíduo corrompem as universidades onde são aplicadas, aniquilando o valor do mérito acadêmico e criando pressões sem fim para discriminar as pessoas, sua raça, em todos os níveis de ensino, do fundamental à universidade. Fecha aspas. Bom, parece que claramente o deputado não compreende o papel das cotas nas universidades e na sociedade em geral. Eu confesso que eu também, antes de iniciar na faculdade, antes de pesquisar sobre o assunto ou estudar sobre as cotas, mesmo sendo negro, eu ainda achava que a cota podia dividir as pessoas. Até conversar com uma amiga na época, Naomi, se você estiver vendo um vídeo, um grande abraço, muito obrigado, que eu pesquisei sobre e estudei sobre e vi que não era bem assim. E eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida. Fora complexa, isso exige um segundo vídeo, se vocês quiserem eu posso gravar, falando sobre, tendo uma explicação mais aprofundada. Só que, pra começar, pra gente falar de cota, a gente tem que falar um pouco sobre conceitos da história, tá? A gente tem que entender que quando a gente fala de história, quando a gente fala de história do Brasil, a gente tem que saber que o Brasil se estruturou totalmente num conceito escravista. E que é totalmente diferente de um país que teve escravos. Já que você pode estar, mas outros países tiveram escravos e tudo mais. Não, mas totalmente diferente. Um país escravista, ele é um país onde todo o seu sistema, seja hierarquia social, função de estrutura, de hegemonia da própria nação, a base econômica ela é formada totalmente, diretamente em relação aos escravos. E isso, ao longo do tempo, foi criando uma segregação racial muito forte, uma desigualdade social, preconceitos, uma hegemonia de soberania dos brancos sobre os negros. E ao longo do tempo, mesmo após a abolição da escravatura,
as pessoas achavam que o problema veio resolvido, mas não houve nenhum tipo de políticas públicas para conseguir inserir esse escravo. Então esse escravo muitas vezes passou, mesmo depois da abolição da escravatura, eles ainda continuavam os sistemas escravistas. Até hoje você ainda encontra, talvez não no Sudeste, mas em regiões mais afastadas do Centro-Oeste e do Norte, ainda pessoas em condições de trabalho escravo no Brasil. Só que depois dessa abolição, as pessoas, achando que esse problema tinha resolvido, elas ainda dizem o seguinte: o problema de racismo no Brasil é muito pequeno em relação a outros países. Por quê? Porque se você parar para pensar, países como os Estados Unidos houveram segregação racial em lei, e tivemos também na África do Sul apartheid. Por quê? Porque era uma segregação explícita, uma segregação totalmente inserida no Código Penal. Só que quando você para analisar o Brasil ele tem um racismo extremamente alto, porém velado. E por exemplo, isso começou a se criar por causa desse conceito. Grandes pensadores da época, como por exemplo um muito importante, que foi Gilberto Freire, que constituiu a ideia de que no Brasil há uma mistura de raças, e por haver essa mistura de raças, não teria racismo, porque existiria uma só raça, que é a raça brasileira e tudo mais. Embora ele tivesse toda a boa intenção do mundo quando falou isso, quando pensou dessa forma, isso simplesmente ajudou a piorar os problemas. Porque as pessoas viam, ora, realmente no Brasil não tem racismo, então não tem problema, então não tem nada a ser resolvido. Não precisa haver soluções para algo que não existe. E a gente sabe que isso não é real, que isso não é de fato acontece. E daí, só para você ter uma noção de desencargo, como esses problemas não passaram, como esse problema não foi resolvido, em 2016, o que é recente, o IBGE fez um censo, aproximadamente 200 milhões de pessoas, que é a população total do Brasil, 210 milhões de pessoas. De todas essas pessoas, 51% da população é negra. Entende por negro, tá, no IBGE, que são pretos e pardos. E 10% da população total, 10% dos mais pobres, desses 10%, 71% são negros. O que é uma discrepância gerada pelo sistema escravista gigantesca. E quando nós paramos para analisar o antagônico a essa ideia, que observamos os 10% mais ricos, apenas 20% dessas pessoas são negras. O que a gente consegue observar claramente que o deputado ou fechou os olhos ou não analisou através de um estudo social sobre o impacto do corte, da proibição dessas cotas. Aí você me pergunta, tá, Lucas, mas e as cotas? As cotas ela é uma medida de curto prazo, cara. São ações afirmativas para diminuir a desigualdade racial. Embora não seja a medida mais eficaz que existe, de fato, ela é necessária porque ela é uma medida de curto prazo. E ela não é para ser eterna, não. Ela não é para ser para sempre, não. Mas para tentar equilibrar, pelo menos a curto prazo, uma balança que está totalmente desproporcional. Que é uma população que possui pessoas de todas as etnias, por exemplo, haver só uma etnia num determinado tipo de padrão é incoerente com a ideia de igualdade. E quando nós pegamos, por exemplo, o sentido de representação em todos os setores, e quando a gente vê sobre o reflexo da população, a gente vê que claramente os direitos eles não estão sendo expressados. Direito é algo para agora, e é um direito à representatividade em todos os setores da sociedade. As cotas, elas tentam amenizar e equilibrar essa balança, por mais que ela tenha diversas, inúmeras falhas. São muitas falhas que ela possui de fato, mas ainda a curto prazo é a solução mais pertinente e uma solução mais eficaz a curto prazo. É claro que uma relação a longo prazo seria muito mais eficiente. Só que quando falamos de direitos é algo que precisa exercer ao momento, no exato momento, não pode se adiar um direito. Então foi adotada essas medidas de ações afirmativas para tentar equilibrar esse sentido. E sobre mérito? Bom, essa ideia de mérito é totalmente impertinente, pois a concorrência ela é entre si. A ideia de nota diferente, um passa, outro não, é totalmente incorreta, totalmente antagônica, porque
Pessoas de escola pública, por exemplo, elas concorrem entre pessoas de escola pública. E pessoas de escola privada concorrem em pessoas de escola privada. Há um mérito ali, mas também não há um desequilíbrio. Nunca comparar o estudante de escola pública com o estudante de escola privada. Ali é um desequilíbrio gigantesco, por exemplo. Mas quando a gente trata de... são pessoas concorrendo entre si. Então... E antes que pense que é um pensamento marxista de dividir e depois conquistar, né, como as pessoas muito falam, eu recomendo a leitura de fato de alguns pensadores americanos que imputaram o sistema de cotas nos Estados Unidos, por exemplo, e que vai ser de extrema importância para o seu conhecimento. Se você quiser, eu posso colocar aqui nos comentários alguns autores bem importantes para leitura. É só isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. É importante que você compartilhe e deixe seu comentário para que a gente possa discutir sempre de uma forma plural, sabe? Tentando mostrar a democracia, mas sempre de uma forma respeitosa e educada, tá? Um forte abraço a todos. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.